Senhoras e senhores, estamos começando hoje o Arc Podcast de número 11. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês após uma semana de folga. Eu tirei uma folga aí, que eu precisava de descanso. Não tirei folga no final do ano, não tiramos folga em nenhum momento nos períodos que era para todo mundo tirar folga. Então, eu me dei esse direito agora durante o carnaval e emendei uma segunda-feira na outra. E dane-se as contas que eram para a gente pagar nesse período. E eu estou muito feliz. Minha senhora, se alguém quiser ajudar o Arc Podcast a crescer, como é que faz? O Pix vai estar aí na tela. Pode mandar a quantia que você quiser, especialmente muita. Ficaríamos felizes. Se puder se inscrever no canal, curtir o vídeo. Se puder, não. Isso é uma ordem. Se você não tem dinheiro para ajudar... No mínimo. Exato. No mínimo, curta o vídeo. Se inscreve no canal, tá bom? E ativa o sininho. Nos siga no Instagram, certo? Algo mais? E é isso aí. Vamos ficar de boa, que acabou o feriado. A minha família veio pra cá, foi muito bom eles aqui, mas que bom que eles foram embora. Tô brincando. Enfim, né? Foi ela quem disse, não foi eu não. Brincadeira. Senhoras e senhores, estou muito feliz porque hoje a gente está recebendo aqui duas pessoas que eu confio muito profissionalmente, que eu conheço o trabalho de perto. E eu digo isso muito, né? Que eu confio nas pessoas que vêm aqui. Mas é porque, como que é o meu crivo de dizer que uma pessoa é um bom profissional ou não? Se a pessoa ela atua na área, que é o caso de vocês aqui, e ela continua estudando para se aperfeiçoar e está sempre se atualizando, inclusive, não foi a intenção usar o atualizando aqui, mas ela está sempre se atualizando, eu acredito muito, porque ela não acha que ela chegou em algum lugar e que ela está pronta para tudo. Ela está sempre aberta a aprender coisas novas e amadurecer no conhecimento que ela se dedicou. E esse é o caso do Max, por exemplo, que também veio aqui, que também é da área da psicologia. Esse é o caso do Gabriel. Esse é o caso do Dudu. Então, do Brunão. Então, várias pessoas que passaram por aqui, que são profissionais ou que ensinam alguma coisa, eu as admiro muito por conta disso. E não é diferente com esses dois. Hoje eu estou aqui com os sócios fundadores, posso dizer assim, vocês podem falar melhor do que eu, os sócios fundadores do Instituto Atualizar, que agora mudou, não é mais só Atualizar a Psicologia, do Instituto Atualizar, Diego e Bianca. Contou para eles? Muito bem. Senhores, se apresentem para a gente, por favor. Bom, sou Bianca Souza, psicóloga, tenho aí 16 anos de formada. Nossa. Sou apaixonada pela psicologia, pelo que eu faço, e é um dos fatores que me faz procurar sempre qualificação, porque eu faço... É difícil separar assim, vida pessoal da profissional, porque para mim tá tudo junto. Eu trabalho com aquilo que eu amo. Amo dar aula. Eu digo que eu sou sem vergonha, no bom sentido, de contribuir. Eu gosto de compartilhar meu conhecimento, eu fico empolgada quando eu estudo alguma coisa de ponta, vou lá e levo para os meus alunos, principalmente quando eles são receptivos para isso. Né? Mas essencialmente eu gosto de contribuir para o desenvolvimento humano. Isso assim é fascinante para mim. Sou Diego Gaspar, também tenho 16 anos de formado, atuando na área. E já tive experiências bem vastas na área de psicologia organizacional, na área de psicologia clínica. E hoje, basicamente, né, dando aula também, como Bianca. A minha experiência de dar aula é desafiadora. É desafiadora porque eu me percebi em transição de um público de uma capital para um público de uma cidade do interior. E muitas vezes isso implica em um nível de educação diferenciado. A formação que a pessoa recebe na cidade acaba tendo mais acesso à tecnologia, a livros e uma estrutura de ensino melhor. E aqui essa estrutura, infelizmente, ainda é bastante precária. Isso acaba comprometendo a formação dessas pessoas que chegam na universidade com várias necessidades de aprendizagem diferentes. O que nos leva a uma formação continuada, inclusive fazendo uma pós-graduação agora em educação online, para nos capacitar também para esse novo nicho de mercado que acaba crescendo e que é uma demanda de muitas pessoas que têm filhos, que trabalham, que precisam de um horário mais flexível para estudar. Então, a nossa ideia também é adentrar dentro desse contexto através do Instituto Atualizar, que esse ano vai completar 5 anos. Então, para nós é uma grande satisfação saber
que esse local está crescendo, que as pessoas que nos buscam também vão depositando cada vez mais confiança nesse serviço. Eu vou endossar, já que o Diego falou dos 5 anos do Instituto Atualizar. Antes éramos Atualizar Psicologia. E esse desejo, quando nós chegamos aqui na região, foi um critério que eu conversei com o Diego. Ambos precisaríamos nos sentir acolhidos no sentido de progredir, de encontrarmos possibilidades de continuar nos desenvolvendo. E uma das condições era abrir uma empresa que pudesse, sim, oferecer psicoterapia, mas também cursos, qualificação, cursos livres, formações na área da psicologia. E esse ano tivemos a felicidade, nos 5 anos da empresa, de transformá-la, Atualizar Psicologia, em Instituto Atualizar. IA. Né? Não é inteligência artificial, é Instituto Atualizar, mas que vai agregar bastante valor, vem muita surpresa por aí, muita coisa boa. Muito bom, estou empolgado para saber. Fiquei feliz com a mudança quando eu vi no Instagram, chegou lá para minha notificação, o vídeo de vocês e tudo, achei muito legal. Gente, se vocês pudessem dizer, eu não sei até que ponto vocês, enquanto profissionais, podem falar de demandas, eu não quero que vocês citem nome de nada, não estou insinuando isso, tá? De ninguém. Mas, assim, de demandas de atendimento, ou que vocês observam nessa geração, o que vocês acham que tem sido mais prejudicial em relação à saúde mental no tempo que a gente está vivendo? Porque tem muitas mudanças acontecendo. É inteligência artificial, é rede social num consumo exagerado que afeta muito a sociedade, uma geração inteira, na verdade. Então, eu queria muito que vocês conversassem com a gente sobre isso, sobre quais são as demandas que vocês têm mais recebido ou o que vocês acham que tem sido mais prejudicial nessa geração atual, que tem gerado problemas e demandas e coisas do tipo. Eu vou falar a minha experiência com o público que eu atendo, você vai complementando. Combinado. Então, assim, acredito, Arthur, que dá para te responder dividindo por faixa etária. Se nós formos para um público infanto-juvenil, as principais demandas são relativas, eu digo assim, que tem demandas originárias e outras consequentes de problemas originários. Então vamos lá, o que eu estou chamando de originário? Para um público de crianças e adolescentes, a ausência dos pais. Então a ausência dos pais na vida desse público infanto-juvenil gera fatores como sobrecarga de atividades, ansiedade, muita ansiedade em crianças, processos depressivos, às vezes até confusão com diagnósticos, não de profissionais, mas feitos pela própria família. TDAH, autismo. Por quê? As famílias têm dificuldades de lidar com a energia da criança, com a necessidade de atenção da criança, com as birras da criança, e é mais fácil para essa família, óbvio, eu estou generalizando, não estou entrando também os pormenores de dificuldades de cada família. Mas é muito mais fácil trabalhar com o diagnóstico terceirizando a responsabilidade do que dizendo assim, ó, meu filho e minha filha estão com problemas porque eu não tenho tempo, estou ausente da vida. Indo para um público adulto, jovem adulto, o que eu estou chamando de jovem adulto? Ali na faixa dos 20 a 35 anos, o que eu percebo é uma demanda muito forte por qualificação, mas não por um engajamento profissional de uma carreira em uma única empresa. Então, são pessoas que lutam, que desejam ter seu mercado mantendo qualidade de vida. E aí entra as distorções. São pessoas que querem tudo para ontem. Eu quero no meu primeiro ano de formado carro, apartamento novo, viagem internacional, cachorro, plano de saúde, internet, a lista vai. Meu Deus, como eu sofri com isso. Eu sofri com isso. Sofro ainda, eu tô com 29 só. Então, a ausência de educação financeira, a ausência de autoconhecimento, uma urgência, o senso de urgência muito grande. Então, são demandas que levam o quê? A processos de ansiedade, a processos de frustração, e frustrações tão fortes que abalam a autoestima dessa pessoa. Às vezes ela chega a duvidar se ela dá conta. Mais particularmente pela questão do gênero, abuso sexual muito intenso,
E aí, avançando um pouquinho mais, Só um parêntese. Vocês já atendiam lá, vocês vieram de Belém, não é isso? é isso. Vocês já atendiam lá em Belém como Já. psicólogos? Já. Vocês repararam se, por um acaso, aqui em Imperatriz ou no Maranhão, a demanda de abuso sexual é maior do que lá? Infelizmente, sim. Eu sempre tive essa impressão de que quanto mais interior mais casos de abuso a gente vai encontrar. Pô, é uma opinião que eu estou tirando do meu bolso. Tenho zero informação científica sobre isso. Mas eu sempre tive essa impressão. Pode continuar, Bárbara. Na verdade, o que eu percebo, eu vou colocar uma evidência de atendimento, tá? Uhum. Então, o que eu estou falando é baseado em evidências profissionais, pelos nossos registros, pelos meus registros profissionais. É que é muito ligado à cultura do local onde se pratica a psicologia. Então, a cultura de cada estado vai influenciar em como as crianças, como as mulheres, porque aqui, infelizmente, não é só mulher, apesar de que tem um público muito intenso que procura atendimento psicológico por abuso sexual feminino, mas não é só a mulher, tá? Também aqui atende muitos homens que foram abusados sexualmente. Mas o que influencia é a maneira como se vê, como aquela cultura lida com o fato, que muitas vezes é mascarado. Por exemplo, uma garota de 12, 13 anos, lá no interior do Pará, muitas vezes se relaciona, se casa com um homem de 40 ou mais idade autorizado pela família. Legalmente, isso pode acontecer a partir dos 16 anos. Entendi. Mas, de fato, isso é validado pela família e não é visto como um desrespeito infanto-juvenil, até pelo ECA. Porque tem todo um contexto social que vai favorecer aquela família, independente se aquela garota compreende aquela realidade que vai viver ou não. E aí, avançando na resposta da sua pergunta, eu percebo um público ali de 35 até os 55 anos que trazem muitas demandas de casamento, relacionamento, seja de namoro, de juntou a escova de dente, de frustrações amorosas de forma geral, às vezes até o fato de querer encontrar um parceira e não conseguir, exatamente no molde ou porque não sabe o que está procurando para si. E muitas questões também profissionais. Aquela pessoa que está sobrecarregada, não quer mais aquela direção profissional, mas também tem dificuldade de definir para si como que ela quer viver em diante, quais passos ela pode tomar para conseguir essa qualificada mudança. Entendi. Concordo com o que você disse. Queria acrescentar quando você fala dessa diferença de um público infanto-juvenil para um público mais adulto, eu diria que parte das pessoas que eu já atendi tem uma questão muito forte com relação à insegurança e baixa autoestima relacionadas aos fatores que você colocou como originários. Percebo que essa demanda de baixa autoestima e insegurança acaba sendo ou um catalisador, ou acaba sendo a gênese de novos processos num adulto que vai se formar hoje. Isso tem se intensificado, na minha percepção, nos casos que eu atendo muitos adolescentes que também, aliados a esses fatores, buscam nos jogos eletrônicos alternativas de se sentirem mais potentes diante da realidade a eles imposta. Por exemplo, uma criança que atendi, criança de 12 anos, ela tinha uma necessidade de jogar jogos de ação, jogos bem mais violentos, bem mais intensos, fora da faixa etária dela. Os pais que trabalhavam muito, trabalhavam fora, só colocavam uma condição, que ela poderia jogar se a tarefa de casa tivesse feito. Então, era uma criança que aprendeu a seguir regras, então ela fazia a tarefa, depois jogava até os pais chegarem à noite. E a família só queria que ela fizesse a tarefa, queria que a criança se mostrasse engajada. Mas a criança entendia que engajamento era seguir regras, seguir fazer tarefa, independente da nota que tirasse, independente da responsabilidade de ser aprovado ou não. Que, por um lado, é bom, porque a família tentava só dizer para a criança que ela não precisava ser a melhor, ela só precisava fazer o que ela pudesse, da melhor forma que conseguisse, mas a família não acompanhava. Não tinha como garantir se era aquilo de fato a melhor forma que ela poderia fazer. E o que ela fazia? Como ela não tinha apoio, não tinha irmãos, não tinha contexto social que ela tivesse inserido, era com os amigos do jogo, os amigos virtuais. Ela jogava com headset, conversava com pessoas de fora da cidade até, que ela conseguia interagir. E isso fazia com que aquela criança acabasse desenvolvendo uma dependência. Aí a gente vai falar de um processo neuroquímico também,
que vai levar aquela criança a jogar e querer jogar e jogar cada vez mais. Essa criança se torna adolescente, essa criança se torna adulto já basicamente nesse processo de desenvolvimento, e aí agora aos 18 anos, o que está acontecendo? Vai ter o primeiro namoro, aos 18 anos. Nesse contexto, aos 18 anos, que vai ter a primeira namorada, nunca se relacionou com ninguém na escola, nunca se relacionou com ninguém em contexto, passou em uma universidade na primeira tentativa. Agora a questão passou numa universidade para um curso que ela não gostaria de fazer, numa universidade que ela não queria estudar, mas que os pais disseram que ela tinha que fazer porque tinha passado, e lá acaba conhecendo essa pessoa. Mas aí a insegurança de se relacionar, de falar de si, falar o que pensa, sobre os próprios sentimentos, é gigante. Porque ela não consegue reconhecer isso. Ela nem sabe. Sociais, né? Total. Ela não sabe nem falar o que ela está sentindo, porque ela nem experimentou aquilo antes. Então tudo é muito novo. Então a insegurança, a baixa autoestima, o ciúme, comportamento verbal mais agressivo com a namorada, porque ele manifesta a indignação, porque ele aprendeu isso, mas não consegue manifestar afeto, no sentido de carinho, de amor e tal. E percebo depois, uma fase adulta diferente dessa, de muitas pessoas de uma situação da cidade com maior poder aquisitivo, de várias profissões, e todas elas com algum tipo de dependência química. E aí eu estou falando de cigarro, de álcool, de drogas, de uma forma que você conseguir imaginar aí, na tentativa de manter o ritmo frenético de trabalho, na tentativa de captar mais recursos para a família. E aí eu começo a perceber e apresentar para esses pais, a maioria pais, que tem essa dificuldade de dizer assim, o que é ser pai? É só dar dinheiro? É só dar proventos? E aí eu estou cansado, o que eu faço? Eu vou usar droga para que eu não consiga trabalhar mais, dar mais proventos. Aí só que meu filho reclama porque eu não estou em casa, porque eu estou trabalhando muito. Mas se eu parar de trabalhar, como é que eu sustento a casa? Como é que eu vou dar condições materiais para esse filho? E eles começam a viver esse dilema. E aí há uma dualidade muito intensa, e aí um sofrimento maior. O que ele faz? Usa mais droga agora para esquecer esse problema. Nossa. E diante disso, o sofrimento acontece, aí a esposa, muitas vezes, que também trabalha bastante, vai tentar dar suporte, ela vai tentar dizer para ele criar momentos com a família, criar momentos em casa, naquele contexto mais fechado do ambiente doméstico. A pessoa não consegue e começa a ter comportamentos agressivos agora com a mulher. Começa com um comportamento verbal agressivo e chega a desenvolver até episódios de ameaças, de violência patrimonial, que é a ideia de tentar controlar os bens e recursos da esposa. E a criança vendo tudo isso, né, aí a criança começa agora a ter outros problemas na escola. Ela começa a querer bater nos colegas da escola ou morder. Criança ali de 3, 4 anos. Mas onde ela está aprendendo? Em casa. Aí o pai vai fazer o quê? Vai reclamar na escola que a escola não está dando a educação que o filho precisa. E parece que agora o problema que era familiar se torna sistêmico. Então, quando você está no consultório de psicologia, uma das coisas que a gente trabalha com os nossos alunos é prepará-los para atender pessoas numa dinâmica de vida. O que significa, muitas vezes, extrapolar o universo singular que a terapia traz na dia de terapeuta e analisando. Você vai entrar no universo familiar, entrar no universo de relacionamento íntimo, entrar no universo da criança, para que a pessoa consiga entender o que ela sente, passa, e talvez refazer essas escolhas para um futuro melhor. Entendi. Assim, tem uma coisa que me preocupa muito, que é um tema que a gente já abordou aqui várias vezes, que é o trabalho da autoestima. Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas, elas vincularam a autoestima à parte mais rasa do que talvez isso seja. Estou dizendo talvez porque o profissional não sou eu. É a minha visão de leigo da coisa. Mas a impressão que eu tenho é que o pessoal atribui a autoestima hoje ao se olhar no espelho e dizer, você está bonito. Entendeu? Você está lindo hoje. E assim, se eu for tirar pela minha experiência pessoal, tem dia que eu olho no espelho e falo, rapaz, hoje dá pro gasto, hoje... Mas tem dia que não... Meu Deus, que tristeza. E isso oscila. Mas, na minha visão da coisa, eu comecei a acreditar que minha autoestima estava chegando num lugar bacana, que ainda não chegou, que é quando eu me senti... Quando eu parei de duvidar que eu conseguia fazer as coisas. Foi aí que eu falei assim, cara, não tem tanto a ver com o lance de você se sentir bonito ou não. Porque por ser gordo, em vários momentos da vida isso é colocado em voga, né? Porque você não é padrão de beleza, porque X ou Y. Só que aí eu meio que parei de me importar um pouco com isso e o que era mais importante para mim era o quanto eu conseguia fazer as coisas ou não. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que realmente é autoestima, sobre o quanto isso está associado com essa história de ser bonito ou não.
Arthur, De se achar bonito, olha. Ser bonita é outra história. É outra história. Se achar bonito. Um feio com autoestima pode fazer um grande estrago. você colocou muito bem agora no final de que não é necessariamente a autoestima não está ligada a uma beleza estética. Uhum. Né? Socialmente tem uma pressão muito forte por isso, uma pressão para não envelhecer, mas a autoestima está ligada à sua autoimagem, como você se percebe, como a pessoa se percebe. Uhum. Então, é muito mais um processo de autoconhecimento e autorrealização. Se eu sei o que me faz bem e começo a me atender nas minhas necessidades, então eu vou ficando cada vez mais satisfeita comigo. Significa que eu vou sanar, eu vou chegar ali no ponto zero? Não. Uhum. Isso é fantástico. Por quê? Porque quanto mais você se conhece, esse é um paradoxo maravilhoso, mais você descobre o quanto você pode mudar. Uhum. Quando você se depara com aquela sua realidade de hoje, por exemplo, posso te usar como exemplo? Eu me coloquei aqui para isso, que eu sei que tem uma centena de pessoas em casa. Só tá mudando a Pode postura. usar, está autorizadíssimo. Ninguém enche o saco. O pessoal do conselho aí, ó, ninguém enche o saco, a autorização é minha. Vai lá. Quando você me diz que você se desafiou a perceber muito mais aquilo que você é capaz de fazer, isso é um processo, é o caminho, é um processo da autoestima sendo valorizada e cuidada. Uhum. Porque a maneira como você se sente exala para quem está perto de você. As pessoas ao redor percebem isso. Agora pode ser a modelo, pode ser a referência internacional ou o modelo, e ele está destruído, ou ela destruída por dentro, isso vai emanar também. Na postura, no comportamento, na maneira que a pessoa encara a vida. Então, a autoestima tem a ver com o quanto que a pessoa se conhece, o quanto ela é capaz de fazer escolhas que respeitem a condução do próprio caminho. Uhum. Entendi. Diego, você concorda comigo? Concordo. Eu falo pra ti assim, e vais poder ficar à vontade para contra-argumentar se quiseres. Eu não digo pra ti que eu quero casar contigo todo dia. Ah, diz. Então, assim, é uma perspectiva nessa lógica de perceber o quanto conviver com Bianca me faz tão bem, que eu digo pra ela, vamos casar de novo, vamos casar de novo. Uhum. E o que você me diz? Não, eu quero viajar, não comemorar casamento, eu digo não, assim, eu quero viajar. Pra lua de mel, Pronto, vamos vamos viajar. viajar. Vamos lá. Porque nessa lógica da percepção da autoestima, e talvez pela abordagem do teu trabalho, que é o behaviorismo, né, da parte mais clínica aplicada, nós trabalhamos com as influências ambientais sobre o comportamento. Nesse cenário, numa relação conjugal, numa relação familiar, a construção de um repertório comportamental chamado autoestima, ele envolve um conjunto de comportamentos. E todos eles são influenciados pelo contexto que você está inserido. Meu contexto familiar imediato, e primeiro lá está lá Bianca e Samuel, e a Beca, né, nosso cachorrinho. Então, assim, são ali convivência direta, diária e tal. Então, se esse núcleo familiar que está convivendo comigo todos os dias está, na minha percepção, saudável, está na minha percepção, feliz, está na minha percepção em harmonia, eu me sinto muito melhor. Eu saio para trabalhar muito mais disposto, eu me sinto muito mais tranquilo e mais leve. Por outro lado, se eu percebo a Bianca preocupada, se meu filho está doente, se a Beca está doente, meu dia já começa muito ruim. Então eu já vou trabalhar preocupado, pensando o que eu posso fazer para ajudar, se acontecer alguma coisa, o que eu faço. Então, a minha autoestima naquele dia, e aí a percepção de autoestima, o que seria? Esse senso de potência. Eu dou conta, que você trouxe muito bem, eu consigo realizar, ou eu tenho dúvidas sobre o que eu consigo fazer. Então, isso está muito relacionado a uma percepção de insegurança também. Então, numa lógica objetiva, seria, eu tenho autoestima, eu percebo os meus limites claramente, avalio estratégias para resolver problemas e escolho a melhor, que tem maior probabilidade de dar certo. Aí eu tenho autoestima. Agora, quando isso mina, quando a percepção do limite, que é a base, está frustrada, está limitada, A insegurança. a insegurança. Então, quando eu tenho eventos concorrentes, como adoecimentos e outros impasses, naquele ambiente direto, todo o processo de autoestima se desconstrói. Olha, eu posso sair de casa de tênis. Quando a Bianca diz pra mim, nossa, você tá bonito. Eu não estava nem me achando bonito, mas de repente agora eu tô bonito. Você tem um elogio da Bianca. Então, assim, a influência ambiental é direta na construção da personalidade saudável.
Samuel agora começa a fazer o quê? Quando ele calça um sapato novo, uma camisa, ele já olha, vai mostrar pra gente, entendeu? Na busca de que receber os reforçadores sociais, dizer assim, olha, você está bem, é isso. Então, pensar em autoestima é como qualquer outro comportamento. Se eu tenho reforçadores que vão modelar o comportamento do indivíduo e sinalizar para ele os limites claramente, para que ele possa refazer ou não essas experiências de forma a torná-las saudáveis para ele, ele vai ter uma opção coerente, congruente. O oposto também é verdadeiro. Se eu tenho um ambiente que vai lapidar e vai dizer, você não presta, tá vendo como você está ruim, tá vendo como você não dá conta? Ao invés de dizer, você teve dificuldades, o que você precisa fazer para melhorar? Tô junto, vou te apoiar. O que eu posso fazer para te ajudar? Então, é nessa lógica de construção que eu percebo a autoestima. Eu posso ser polêmica, mas eu vou falar isso. O Diego trouxe um ponto essencial e que é duro as pessoas assumirem nas suas próprias vidas. Amarras emocionais as impedem de cuidarem de si e prosseguirem. Então, é aquela pessoa, às vezes, que ela sabe o que ela precisa fazer para ficar congruente. Ela tem clareza do que faz bem para ela, mas ela deixa de fazer porque tem alguém que diz assim, fica aqui comigo. Não vai hoje não. Poxa, você não me ama mais, você está saindo para fazer tal coisa, você vai me abandonar, que eu vou ficar sozinho, sozinha. Manipulador safado. Eu posso dizer isso. Eles não estão dizendo, eu que estou dizendo. Mas, então você percebe o quanto aquele indivíduo que se limita a, eu vou colocar assim, a essas amarras emocionais, ele acaba se frustrando também. Não dá depois para colocar a culpa no outro, não dá para dizer assim, eu tô infeliz, a minha autoestima tá baixa porque o outro fez isso comigo. Porque é a nossa responsabilidade reconhecer. Claro que vai depender da maturidade também daquele indivíduo conseguir. Isso é muito mais difícil para uma criança de 3, 5, enfim, uma criança reconhecer que ela está sofrendo influências da família, de quem é referência para ela, do que um adulto. Ainda que ela viva de uma maneira muito fluida os seus próprios sentimentos. Está doendo, ela chora, está feliz, ela sorri. Ela é muito mais espontânea, geralmente, do que um adulto. Eu estou acompanhando um amigo agora, que ele é bem mais novo do que eu. E eu acompanhei o crescimento dele. E aí, assim, famílias próximas e tudo. E aí, sempre que ele chegava da escola, isso eu estava no ensino médio e ele no fundamental, a mãe dele ia ensinar alguma coisa para ele e ela era muito impaciente para ensinar. Muito impaciente, assim. Ela também não teve uma boa escolaridade nem nada do tipo, mas ela não era paciente para ensinar ele. Então, constantemente, quando ele não conseguia pegar alguma coisa de primeira, algum assunto de primeira, matemática, português, ela chamava ele de burro, assim, na frente de todo mundo, na minha frente. Eu ficava indignado com aquilo. Mas, enfim, né? E aí hoje ele já está chegando no processo de ir para a universidade, para a faculdade, e ele está extremamente inseguro. Apesar de ser um menino extremamente esforçado, que lê muito e que vai atrás de aprender a coisa, ele conseguiu passar na UEMA-Sul de primeira, passou na UEMA-Sul e tudo, só que agora ele se sente completamente incapaz de estudar coisas que são mais difíceis, ele se sente burro, ele acha que está jogando uma chance fora. E por outro lado, eu conheço pessoas como minha senhora, por exemplo, que teve o incentivo dos pais sempre para estudar. E a Brenda, ela não se acha a pessoa mais inteligente do mundo, mas ela tem uma facilidade de confiar muito quando ela começa a estudar na coisa, assim, estudar alguma coisa. Tanto que ela já saiu da faculdade, engatada no mestrado, já vai engatar no doutorado e tá uma máquina. Então, assim, muitas vezes os pais, eles estão plantando uma sementinha lá atrás que eles nem percebem, porque são impacientes com os filhos e que hoje, por exemplo, no caso desse amigo meu que eu estou falando, está sendo colhido de um jeito muito difícil. E aí eu queria que a gente tocasse nessa ferida dos pais necessariamente, porque a maneira com que a gente trata, com que eles tratam, no caso a gente, né? Eu falo como se eu fosse pai já. A maneira com que eles são tratados... Uma novidade? Olha, possivelmente, tá? Daqui 2 semanas a gente vai saber, mas tem possibilidade sim. E aí, assim, os pais, eles deixam muito a desejar em relação a isso. E aí eu não quero colocá-los como grandes vilões da situação, porque pais também foram criados por outros pais, então assim, mas em algum momento eu acho que tem que ser cortado a coisa, e eu acho que não tem como a gente tratar isso sem tocar na feridinha,
né, de falar para os pais assumirem uma responsabilidade de darem para suas crianças, filhos, adolescentes e até jovens adultos mesmo uma base emocional melhor para que eles se virem na vida. Porque quando o filho chega com 20 anos, o pai que sempre frustrou o filho emocionalmente, querer que do nada ele aprenda como sair de casa e se virar, eu acho uma sacanagem muito grande. Entendeu? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Sobre como a gente pode reparar isso, ou dar um conselho para os pais de como lidar com essa situação. Como melhorar. Eu vou trazer um adendo aqui que eu escutei. Eu gosto muito de pesquisar, de estudar, amo assistir documentários. E aí eu escutei uma fala de uma pessoa famosa no Brasil, que ela disse assim: a dica para cuidar dos filhos é você cuidar dos seus traumas para não reproduzir isso nos filhos. Uhum. Gente, eu achei fascinante, porque quando você acolhe seus medos, quando você acolhe as suas frustrações, você se torna consciente daquilo. É a primeira etapa para você começar a mudar, né? Putz, agora eu já sei o que está me fazendo mal. Muda automaticamente? Não. A segunda etapa, extremamente importante também, é você começar a fazer escolhas, aprender a fazer escolhas melhores a partir daquilo que você se tornou consciente de si mesmo. Uhum. Então, como é que a gente pode... Eu vou ampliar, não só nos pais, mas toda e qualquer pessoa significativa para alguém. Uhum. Né? Porque, às vezes, aquela criança, ela tem pais amorosos, mas que trabalham, se desdobram para estarem com ela, mas ela fica com o convívio de outras pessoas importantes, avós, tios, enfim, cuidadores, profissionais ou não. E a postura dessas pessoas é óbvio que vai ser determinante para a constituição da autoestima desse indivíduo. Então, como você autoriza ou como você verbaliza para a criança, ao invés de dizer assim, a criança sai correndo, menino, tu vais cair, tu vai não sei o quê. Você tá firme? O sapatinho tá bem calçado? Você quer ir aonde? Por onde você quer ir? Qual a estratégia para chegar lá? Você ajuda, independente da idade da criança, você ajuda a criança a já ter um raciocínio para ela enfrentar as dificuldades. Na vida adulta, seja cônjuges, parceiros e parceiras, às vezes professores, pessoas que se tornam significativas para aquele indivíduo também vão influenciar a autoestima dela. Então, como você se porta para chamar atenção é completamente influenciador para aquela pessoa que está no momento importante da vida dela de se constituir enquanto ser. Que é a nossa vida inteira, né? Enquanto nós estivermos vivos, nós temos o potencial de aprendermos e mudarmos continuamente. Mas a autoestima, ela tem uma fascinação para a psicologia, porque ao mesmo tempo que você se coloca vulnerável nos relacionamentos, essa é a potência para você também se fortalecer nos relacionamentos. O que eu estou dizendo aqui de vulnerável? O quanto mais você ama, você estará inteiro e falará de si para as pessoas ao teu redor. Não só amor homem e mulher, amor de qualquer tipo, tá? Mas ao mesmo tempo, quanto mais você ama, mais vulnerável também se fica para ser machucado. Então, eu estou convidando as pessoas a serem responsáveis umas com as outras e amorosas suficientemente umas com as outras para contribuir para a autoestima, quando eu falo isso. Mas também responsáveis consigo. Quando eu estou braba, o que eu digo para o Diego? Deixe quieta, porque senão eu vou ser agressiva com você, verbalmente, tá, gente? Olha, amor, ela consegue, eu não. Aí o Diego, muito curioso, mas Bianca, me conta o que tá acontecendo. Diego, eu não te pedi um tempinho, me deixa quieta. Aí ele ele já entendeu isso. Então a gente se respeita nessa dinâmica. Então esse é um exemplo do que eu tô falando na vida adulta, por exemplo. Entendi. Fiquei te ouvindo e fiquei pensando que existem muitas nuances, né, nesse contexto dessa relação parental que pode ter uma influência direta sobre o comportamento das crianças. Gostaria de sintetizar a tua fala para partir para um raciocínio complementar. Então, quando os pais eles são modelo para os filhos,
eles acabam encorajando esses filhos não a verem o problema, mas a verem alternativas de resolver o problema. Quando os pais eles ensinam os filhos a resolverem problemas, esses pais eles têm maior probabilidade de sucesso na função de serem cuidadores, na função de serem pais, na função de serem guias dessas crianças, desses futuros adultos, em um universo que vai cobrar deles resiliência, que vai cobrar deles vencer, que vai cobrar deles ter sucesso, seja lá o que isso significa. Então, o ponto é como atingir sucesso. Parece que ser pai, ser mãe, ser filho, ser alguém envolve ter sucesso. E aí a gente vai para uma lógica transcendental, ser ou ter. E quando eu penso nessa fantástica missão de ser pai, ser mãe, ser esse educador, porque acaba que muitas vezes o vínculo formado entre professores e alunos, ele transcende a lógica da educação no sentido formal. Ele vai muito para essa lógica também de modelo a ser seguido. É como se o professor fosse aquele guia espiritual que vai levar o aluno ao sucesso. Eu quero ser como você, mas não quero ter os teus problemas. Não quero ter as tuas dificuldades. Não quero ter o teu trabalho, o teu estudo, a tua dedicação. Eu quero simplesmente continuar sendo quem sou, absorver tudo que tu tens, sem fazer isso aqui de esforço. Que sacanagem. E quando eu vou pensando nessa lógica, é como se fosse um mantra. E muitas vezes um mantra porque eu cresci num contexto onde errar era um problema muito grave. Então era lógico onde eu precisava acertar. Por que isso acontecia? Na minha família nuclear, pai e mãe, nós crescemos distante de muitos membros da família, nós viemos de uma origem mais pobre. Então, a lógica é que nós não tínhamos pessoas que nos dessem subsídio financeiro se precisássemos. Então, nós tínhamos que acertar, ou a frustração financeira era grande, isso tinha impacto econômico para mim, dos meus irmãos, meus pais. Então, a gente precisava se dedicar muito para ter algo conseguindo mais chances de sucesso. E o que eu percebo hoje? Muitas famílias, às vezes, querem prover os filhos dos bens sem ensiná-los como conseguir. Então, quando o pai se preocupa, eu vou ser um modelo para o meu filho, mas você vai ser modelo de quê? Você vai ser modelo de dizer para o teu filho que trabalhar é ganhar dinheiro? Mas teu filho com 4, 5 anos não sabe o que dinheiro representa ainda, ele está aprendendo. Uma coisa que me impactou, por exemplo, foi quando eu ouvi uma pessoa cuidando do meu filho e disse assim para ele, quando perguntou, eu estava em casa um dia desse, ajudando na dinâmica de casa, a Bianca tinha saído para atender no consultório e a pessoa perguntou, meu filho perguntou, cadê a mamãe? E a pessoa disse assim, foi trabalhar. Aí ele ficou assim, chorando, começou a chorar, começou a gritar. Aí eu olhei para ele, peguei ele no colo, filho, você sabe o que é trabalhar? E ele ficou olhando assim, não, quando ele está chorando tudo, ele diz não. O Samuel tem 1 ano e 10 meses. E eu disse, filho, trabalhar é ajudar as pessoas. O trabalho da mamãe é ajudar as pessoas. Tem muita gente que precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, o papai precisa de ajuda. Então, quando a gente trabalha ajudando os outros, a gente também está fazendo bem para os outros. Sabe, filho, quando você caiu e ralou o joelho? Aí ele sei. Aí onde foi? No espinho, ele aponta no espinho lá fora. Né, que tem uma planta com espinho. Aí você se lembra o que foi que o papai fez? Aí ele lembra. Que foi? Colo. Pois é, papai não ajudou você? Então, a mamãe está ajudando as pessoas também. Está dando corpo para um monte de gente. É essa a ideia. Então, assim, eu precisei fazer um pareamento de estímulos para ele entender o que representava o trabalho da mamãe. E quando a mamãe chega em casa, ele larga os brinquedos, sai correndo para o portão e começa a gritar, mamãe, 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 gritando lá. Ele entende que agora a mamãe voltou, a mamãe está em casa, 1 ano e 10 meses. Mas o que será que os pais estão fazendo com os seus filhos adolescentes quando eles estão jogando? Estão criticando o jogo? Ou eles estão tentando entender a função desse jogo para esse adolescente? Quando o filho se relaciona com uma pessoa que os pais não gostam, por qualquer que seja o motivo, eles estão criticando a pessoa, eles estão tentando entender o sentimento desse filho. Quando o filho faz a escolha de um curso que os pais não aprovam para a universidade, eles estão respeitando a escolha do filho ou estão querendo impor a deles sobre o filho? Então tem tantos impasses do que se representa esse conflito familiar que parece que a gente precisa voltar a uma condição que é clichê, talvez. O dize-me com quem andas que te direi quem é. Já trouxe uma frase, eu trago uma frase bem clichê, mas eu estou cobrando do meu filho algo, mas o que eu estou ensinando para ele para cobrar isso dele?
Entendi. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que é muito dita em vários livros, tempo de qualidade. Eu tenho uma dificuldade, talvez pela abordagem que trabalho, pensar tempo, porque tempo ele traz para mim muita abstração. É muito difícil para eu mensurar tempo. Então, o que eu gosto de pensar? Eu prefiro pensar no que eu faço no tempo. Eu prefiro pensar nos comportamentos que cabem no intervalo de tempo. Então, quando eu penso tempo de qualidade, eu gosto de traduzir assim, comportamentos de qualidade. Para quem? Para a relação estabelecida. Então, se eu estou com meu filho, que comportamento de qualidade eu imprimo nessa relação com ele? Que comportamento de qualidade eu imprimo na relação com minha mulher, com meu trabalho? Porque aí sim eu estou garantindo que aquele momento vão ter lembranças saudáveis, daquele momento eu vou ter energia, talvez para lidar com uma frustração, com um problema na vida. Então eu estou preparando uma criança, uma família, para uma relação de maior sucesso no mundo que eles estiverem inseridos. Entendi. E ó, você, papai e mamãe que está assistindo a gente, que possivelmente o filhinho não, vamos pensar em você mesmo se consultar com um psicólogo e ver o que você pode vencer na sua própria vida, quais soluções você consegue encontrar, para depois você não colocar o seu filho num psicólogo só para sanar os problemas causados, mas para ele poder trabalhar melhor a autoestima dele e você, antes, né, prevenir causar problemas na autoestima do seu filho. Algum comentário, minha senhora? Você toda hora tá aí, se você quiser participar, você pode ficar à vontade. Sim, eu tenho. Voltando à questão, né? No final, então, não tem esse negócio de eu não vou fazer com que a minha autoestima dependa do outro, porque eu mesma me basto, eu mesma vou me achar bonita, eu mesma vou me achar capaz. Não existe isso. A gente pode até tentar fugir, mas não existe. Você não quer deixar ele dizer se existe? Pode ser. Mas antes eu queria falar sobre isso, porque sobre o que a gente estava falando, né? Eu acho que a autoestima, ela tem lados, ela tem, como é que eu posso dizer, ramificações, assim como a gente. Por exemplo, eu tenho muita autoestima profissional, mas eu não tenho autoestima artística, por exemplo. Eu tenho autoestima intelectual, mas eu não tenho mais ou menos uma autoestima de beleza. E isso por causa da forma como eu fui criada. Eu lembro que a minha mãe... E assim, eu tô falando de pequenos gestos, de coisas pequenas que eu lembro quando eu era criança, que era a minha mãe, ela trazia o estudo para o nosso dia a dia. Ela sempre fazia competições entre mim e os meus irmãos, de quem lembrava as capitais dos estados. Quem lembrasse mais, ganhava. Aí, às vezes, ela chegava do nada e ela trazia um problema de matemática. Às vezes, eu ficava brincando com ela de quem conhecia mais o significado de palavras difíceis. E foi fora do ambiente escolar que essas coisas elas foram estimuladas. E aí, quando eu sempre ia pular de uma fase para outra, do ensino fundamental para o ensino médio, do ensino médio para a faculdade, todo mundo falava que era muito difícil. Só que eu ia lá e eu achava que não era tão difícil. A minha mãe falava, não é tão difícil assim. E aí eu comecei a ver que existia possibilidade de acontecer, porque na verdade não era tão difícil assim. Depois, por esses dias que eu fui entender que foi por causa da forma como eu fui criada, sendo estimulada, sendo desafiada todo o tempo, e aí se tornou mais fácil para mim. E aí, por causa disso, até hoje, eu tenho autoestima profissional, porque eu sei que eu vou conseguir passar no meu doutorado. Eu sei que eu vou estudar muito, 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 mas eu vou passar. E por causa de coisas que foram plantadas na minha infância. Isso aí. Perfeito, Brenda. É isso mesmo. Você foi estimulada a encarar desafios. E a vida é cheia de desafios, né? O problema é quando a pessoa fica naquela zona que eu digo que é desconfortavelmente confortável, porque ela não cresce, que o Diego mencionou. Que ela quer tudo de bom que ela identifica ao redor dela, nas outras pessoas, mas ela fica aqui, ó. Então tá, eu quero isso, quero aquilo, mas eu não quero sair do meu streaming, eu não quero largar meu controle remoto, Quer sacrificar meu nada. joystick. Aí é problemático, né? Eu vou fazer um comentário. A gente está falando de autoestima, a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de autoconfiança. Não usamos esses termos talvez de forma tão linear, mas estamos falando basicamente desses três
potentes conhecimentos e comportamentos que levam a grandes mudanças na vida. Uma vez, conversando com uma pessoa no consultório, nós trabalhamos uma metáfora para falar sobre isso. Nós trabalhamos a metáfora de uma planta. Então, imagina que agora eu estou plantando aqui autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. E essa planta, esse autoconhecimento, essa autoestima, essa autoconfiança que representam uma pessoa, eles vão crescer. Eles vão crescer. Então, se essa planta cresce, ela cresce independente, muitas vezes, de influências externas tão diretas, desde que elas tenham um solo firme e forte e saudável para ela crescer. Muitas vezes a gente pensa que a influência externa ela é uma influência direta de agentes além da planta, além de si. Mas quais são as raízes dessa planta? Onde está a família dessa planta? Onde está a história de vida dessa planta? Esse é o solo fértil que a planta cresce. Onde está toda a cultura, todo o universo que essa planta faz parte. E ela começa a crescer, autoestima, autoconfiança, autoconhecimento, e de repente vem o quê? A grande seca de Imperatriz. Esses meses muito quentes, quase 6 anos na cidade de Gradão, me acostumei. E começa a queimar as folhas. As folhas vão murchar. Então, vão ter momentos na vida, fora do nosso controle, que a autoestima vai cair, que o autoconhecimento vai cair, que a autoconfiança vai cair. E que nós, enquanto planta, enquanto seres, o que nós podemos fazer? Persistir. Por que persistir? Porque assim como veio o verão, em algum momento vai chegar a chuva também. Não é uma noção de tempo ínfima, de que vai passar, vai ser rápido, aquela noção até mesmo, muitas vezes, ingênua. Não, calma que vai passar, não é isso que eu estou dizendo. A ideia é, eu preciso entender que por ter raízes fortes, por ter uma história que me leva adiante, por ter uma família que me impulsiona, que acredita, eu aprendi a acreditar e a ser forte. Então não é que o verão que é fraco, não é um verão que é forte, é a minha força que está oscilando. Entendi. A chuva, ela vai regar o solo, mas ela só vai me fazer crescer se as minhas raízes estiverem firmes. E a oscilação é algo normal na vida, né, Diego? Sim. Total. Assim, o vento vai bater na planta todo dia. Às vezes o vento é quente, às vezes o vento é frio. Ele vai estar lá, você vai balançar. Mas não quer dizer que você vai cair necessariamente. Uma vez você me falou um negócio muito interessante. Acho que foi quando eu te mandei a imagem desse desenho aqui. Eu acho que foi isso. Mas foi você quem disse, eu tenho certeza. Você falou assim, se a gente parar para prestar atenção, não nessas palavras, se a gente parar para prestar atenção, a vida ela tem mais mudanças do que estabilidades. E aí, por que a gente ia ficar tão aflito, sendo que o processo normalmente é esse, né? A gente muda mais do que permanece. Eu queria dar um exemplo pessoal sobre essa questão de autoestima, e o momento foi que recentemente eu saquei essa virada, que foi o seguinte. Quando nós estávamos prestes a casar, eu e minha senhora aqui, eu estava numa fase difícil de todos os ângulos para mim. Financeiramente estava difícil, emocionalmente estava difícil, mas eu queria levar o negócio do casamento adiante porque eu via uma relação boa com a Brenda. Assim, eu me via muito pronto a amar ela. Eu tinha mais disposição em entregar do que a receber. Foi a primeira relação na vida onde eu percebi esse movimento. Mas eu ainda tinha muita imaturidade minha para ser vencida. Eu ainda duvidava muito que eu ia conseguir sustentar a gente, manter a casa. Eu tinha muitas essas dúvidas. E aí, no dia que a gente sofreu um golpe aí na compra da nossa casa, do nada você tem 15 mil reais, do outro nada você não tem 15 mil reais. Foi um negócio de eu ficar assim, meu Deus, o que aconteceu? E eu tive muita vontade naquele dia ali de não casar. E eu fui meditar, fui orar e tudo, e eu decidi no meio disso que eu ia tentar seguir em frente, porque eu fui olhar as minhas decisões anteriores na vida, eu falar, poxa, sempre que uma coisa me bateu, eu segurei e acabei regredindo por medo. E aí eu falei, cara, foram 3 meses antes do casamento, né? Não. Você nem tinha me pedido em casamento ainda. Nós casamos 4 meses depois desse dia. Foi? Foi. Eu sei a porrada que foi. Eu lembro. Mas você me pediu em casamento 1 semana depois do disso golpe. ter acontecido. Foi isso. Macho, é isso aí. Inconsequente, tô brincando. E aí eu falei assim, cara, eu não quero voltar atrás, mesmo correndo um risco muito grande. Qual era o risco na minha visão? Pô, vou tirar a Brenda da casa dela, do conforto da casa dela, para ir para uma casa comigo, passar dificuldade.
Cara, isso me pegava demais. Eu falava assim, cara, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não estou preparado para atender mais clientes do que eu tenho agora, não vou. Só que eu decidi encarar. Eu falei, não, eu vou dar um jeito de fazer esse negócio dar certo. E não comecei a pensar, parei de pensar nas desculpas que eu poderia dar para isso não acontecer. Parei de tentar me recolher e fui. Aí foi. Casamos. Quando nós casamos, não tinha jeito, cara. Eu tinha que fazer. Ela já estava aqui em casa. Eu falei assim, não tem como. Agora eu tenho que fazer acontecer, não tem para onde ir. E aconteceram várias situações no começo, por imaturidade nossa, assim, de não saber se organizar financeiramente, onde a gente passou uns apertos. Não foi nada grave, mas eu falei assim, a gente precisa mudar o nosso estilo de vida, a gente precisa ser mais econômico, a gente precisa, enfim, trabalhar em equipe para isso poder. E aí a gente foi passando por dificuldades e dificuldades, hoje a gente está bem mais estável, só que eu percebo que toda vez que aparece um problema agora, eu penso, como é que eu vou resolver isso? Quanto tempo eu vou demorar para conseguir? O meu discurso interno, ele mudou. Antes eu duvidava que eu conseguiria. Eu falava, meu Deus, será que eu consigo? Será que... Não, mas eu não consigo fazer isso, eu ainda não sou bom nisso, eu ainda não sei o quê. E agora não, o discurso mudou. Eu penso, não, como é que eu vou resolver isso aqui? Eu preciso da ajuda de alguém? Eu dou conta de fazer sozinho? Quanto tempo eu tenho que gastar para aprender tal coisa, para poder trazer uma solução melhor para nossa casa? E aí isso não veio só do movimento de eu perceber que eu era capaz, mas de reconhecer que ela também era capaz. Porque quando a gente casou, eu sabia que eu daria mais trabalho na relação pelo fato de que eu morei 7 anos sozinho. 7 anos era só eu e senhor ninguém. Então a casa era minha, era tudo do meu jeito, e ela morou sempre com os outros. Então ela sempre se moldou face ao jeito de alguém. E eu queria que ela se sentisse na casa dela e não na minha casa. Só que eu sabia que eu ia dar esse trabalho, entendeu? E aí hoje, por exemplo, teve uma coisa que foi muito difícil para mim de fazer, mas que eu não era bom fazendo, que era organizar a nossa vida financeira. Cara, eu sou terrível com isso. Não, terrível também, eu tô pegando muito pesado comigo. Mas eu era bem ruim. E aí foi só no momento onde eu falei assim, amor, vamos ver o seguinte, eu sou bom em trazer dinheiro, mas não sou bom em segurar. Então, tudo que cair na minha conta eu vou mandar para a sua conta, e você organiza tudo que vai ser pago e vê quanto é que vai sobrar. Aí assim, nós chegamos no nível onde estava sobrando um bom dinheiro no final do mês. E eu nem sabia que dava para sobrar aquele tanto dinheiro no final do mês. Eu falei, meu Deus, a gente está bem. Eu não sabia que a gente podia ficar tão bem assim. E aí, assim, é da dinâmica de você conseguir reconhecer que você tem coisas que você não consegue fazer e que graças à vida ou a Deus, ou felizmente, para quem não quiser atribuir a nenhuma divindade, você tem o outro para poder te ajudar. No nosso caso, isso tem funcionado muito bem. Então, o desconforto, ele me jogou para um lugar de aprendizado, que eu quis muito fugir. Misericórdia, como eu queria fugir. Mas eu dei uma encarada na coisa, não tinha experiência, não tinha ninguém para me ensinar assim, esse é o jeito de fazer. Não tinha. Eu não tinha boas referências para como eu viver. Então, assim, foi muito angustiante, foi um período, foi um deserto, literalmente, que eu pensei que eu nunca ia sair dele, mas, felizmente, por eu decidir encarar e falar, olha, realmente eu não consigo fazer isso, mas isso aqui dá para eu fazer agora, ou não ficar tão me autocentrando, assim, eu não vou conseguir, como se o presente conseguisse determinar tanto o futuro, como se eu não pudesse aprender, como se eu não pudesse sentar a bunda na cadeira e aprender algo que fosse me qualificar mais, que foi o que aconteceu e ainda tem acontecido. É isso. Arthur e Brenda, né? Muito obrigada por vocês compartilharem. E eu lembrei de um experimento físico, da física mesmo, que pegou uma reta, colocava uma bolinha no início de Natal e media quanto tempo ela levava para chegar à outra extremidade e pegava a mesma bolinha, a mesma massa, volume e fazia ela percorrer um caminho de alto e baixo, assim. Qual que chegava primeiro? A de alto e baixo. Eu vou pegar essa analogia para o ser humano. As dificuldades nos fazem amadurecer e crescer mais rápido. Então, não estou desejando que ninguém passe perrengue, tá? Passe dificuldade no sentido da vida ficar terrível. Mas saber aonde você quer chegar, você sabia que você queria casar com a Brenda. Isso te motivou a buscar soluções.
Isso te potencializou na tua busca de se conhecer, de estudar, de se qualificar, ou seja, de se aperfeiçoar para superar as dificuldades. Infelizmente, tem pessoas que adoecem nessa etapa, porque começam a duvidar tão fortemente de si, por essa autoestima baixa, por entrar num processo de incongruência, de sofrimento intenso, vão desistindo de si. E é o oposto. Toda dificuldade, toda intercorrência da vida de cada um, com a nossa subjetividade, com o contexto de vida que cada um vive, traz aprendizados para aquele indivíduo. Então, se você aqui que vai nos assistir, não sei se olhe para lá. É para lá, aquela câmera ali é de você. Se pergunte, você está passando por alguma dificuldade, algum contexto na tua vida que está te incomodando? O que esse contexto pode te ensinar? O que ele te convida a aprender? Eu estou passando por algumas bem intensas agora, eu fico o tempo todo, né, fazendo mantra. O que eu posso aprender com isso? Diego, me ajuda, faz uma consultoria pessoal. Ele ri assim, peraí, Bianca, calma. Mas a gente brinca muito internamente, porque o Diego diz que eu sou megalomaníaca, workaholic e algumas outras coisas. Trabalho. Eu digo que eu sou determinada. Quando eu defino alguma coisa para mim, às vezes eu não sei ainda como, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu apresento a ideia para ele, geralmente a primeira reação dele é dar um passo para trás e dizer assim, calma, eu não funciono desse jeito. Aí depois ele vem, Bianca, eu pensei, e aquilo, e a segunda coisa, e a terceira coisa, de repente a gente concretiza. São conquistas intelectuais, são conquistas materiais, são estilos de vida, e a gente vai se adaptando. Mas tudo com muito aprendizado e disponibilidade para trazer essa qualidade de vida e essas mudanças. Baseado no que a gente se conhece, no respeito do que a gente é capaz, no sentido dos nossos limites para não adoecer, mas também no respeitando a nossa capacidade de superação. Eu estou olhando para ele, né, para ele também ficar à vontade para discordar de mim se eu falar alguma bobagem aqui. Então, eu não quero que ninguém nos imite. Eu digo isso com muita frequência para os nossos alunos. Eu falo para os meus clientes, você não está aqui para ficar dependente de mim. Você está aqui para se fortalecer e seguir autônomo. E essa é a intenção da autoestima. Entendi. É trazer um alicerce forte o suficiente que pode, sim, tremer ali com terremoto, ter algumas rachaduras, mas a pessoa conseguir se reerguer, se fortalecer e seguir. Entendi. Esse fator financeiro, né, que tem sido muitas vezes motivo de conflitos, impasses em várias famílias, ele passa por diversas vezes pelo que você e Brenda passaram, pelo que Bianca e eu passamos também, que é a comunicação. Não dá para solucionar um problema financeiro. Eu digo problema porque muitas vezes já chega para a gente como problema, estou endividado, a fatura do cartão estourou, tem conta chegando e boleto tal. E como todo ser humano, nós também muitas vezes damos preferência a investir o nosso dinheiro em coisas e outras não. E essas escolhas inevitavelmente têm consequências. Eu costumo dizer também que todo mundo é livre para fazer qualquer escolha, a gente só não é livre para escolher a consequência. A gente só pode fazer a escolha do que a gente quer fazer, e inevitavelmente a consequência virá. Contudo, sabendo que é possível vir uma consequência, como é que eu penso e orientaria as pessoas a fazerem escolhas? Faça escolhas não apenas pelo que você quer que te faça bem, mas faça a escolha pensando nas consequências daquilo que inicialmente te faz bem. Porque tem muitas coisas na vida que no primeiro momento podem fazer bem e posteriormente podem fazer muito mal. Exemplo bem simples. Eu quero muito fazer um churrasco no final de semana, então eu vou ali e compro vários quilos de carne, chamo os amigos, reúne, a gente vai fazer um churrasco e vai comer. Aí depois, no final do mês, vai chegar na fatura do cartão a conta de toda a carne, de todo o gasto no churrasco. E eu não vou querer pagar, porque eu não vou ter dinheiro para pagar. Então, churrasco foi muito bom, estar com os amigos foi muito bom, mas a longo prazo isso não vai ser bom. E tem vários outros exemplos que vocês podem pensar. O ponto é preciso comunicar. Segundo ponto, é preciso identificar as habilidades de cada um. Você disse, eu sou bom em ganhar dinheiro, a Brenda é boa em gerir o dinheiro. Como você pode perceber, é muito fácil perceber, a Bianca é muito boa em impulsionar. A Bianca é muito boa em mostrar onde quer chegar, em ajudar a crescer.
E aí eu percebo que eu já tenho uma outra habilidade. Eu sou bom em refinar aquilo. Entendeu? Então, assim, a Bianca diz assim, olha, tal coisa assim, 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 assim. Ela diz assim, olha, o Diego vai dizer calma. Eu vou dizer calma mesmo. Porque eu quero pensar como operacionalizar tudo isso, entendeu? Porque aí a gente senta junto e eu mostro uma proposta para ela. Daí ela fala da brincadeira da consultoria. Olha, eu quero tal coisa. Eu penso assim, olha, pode ser que não dê, mas peraí, calma. Vamos pensar em alternativas. Ó, tem isso, tem isso, tem isso. A gente vai brincando como se fosse um quebra-cabeça do que a gente consegue encaixar. Então, as famílias, as pessoas que estão vivendo dificuldades, talvez precisem primeiro reconhecer as suas próprias insuficiências. Por isso que é o pedido de misericórdia. E dá um trabalho fazer Porque isso. dá muito trabalho. Dói. E Você reconhecer que não dá conta. Ou que pode potencializar aquilo que inicialmente demoraria muito tempo, talvez, com suporte. Exato. Né? De quem? De um profissional, de um familiar, de um amigo, enfim, de quem está ali disponível e você quer incluir nesse projeto. O lance de você admitir que não consegue fazer uma coisa é muito difícil. Para nós foi muito difícil. Para nós não, né? Para Brenda, ela só recebeu o aval que ela tanto queria. Mas para eu me desfazer e falar assim, poxa, eu não sou bom nisso, cara, meu Deus, mas eu sofri. Olha, mas é o seguinte, estamos chegando perto de 11h30 e os nossos queridos aqui, eles têm um horário com a gente disponível até 11h30. E eu queria conversar um pouquinho mais com eles em off, então a gente vai encaminhar um pouco para o final. Só que eu quero o seguinte, que vocês voltem aqui mais vezes. Vocês são muito preciosos para mim. Eles não podem falar o que eu vou falar agora, mas eu posso. Essa situação toda que eu falei para vocês sobre a questão do meu casamento, sobre de eu ter trabalhado a minha autoestima, sobre ter vencido os meus desafios pessoais em relação a isso, eu tive apoio psicológico, eu estava me consultando com psicólogos e na época era o Diego, mas a Bianca também me atendeu no meio desse processo. Então, foram processos que eu venci, não é porque eu sou incrível, é porque eu sou bom. Foi porque eu consegui ver que eu não ia conseguir fazer a coisa e fui atrás de um profissional para me ajudar. Então, assim, o Arthur não é um rei do negócio que consegue se superar. O Arthur é o cara que conseguiu admitir e falar assim, poxa, eu preciso de ajuda, sabe? E isso conseguiu me fazer chegar onde eu estou hoje, que é bem casado, com a minha autoestima quase lá. Quase. Tá quase chegando num lugar que... Mas ainda não. Porém, estou melhor do que antes. Já estou longe do marco zero da coisa. Então, eu queria indicar o Instituto Atualizar. Vou enxugar meu olho aqui, que tá coçando, né? Porque eu estou chorando. Ele está emocionado. Ele mas tem pessoas incríveis que atendem lá. E uma delas, inclusive, foi quem abriu o Arc Podcast comigo, que foi a Sara Caran, que eu também indico como profissional, que é uma pessoa incrível. Então, assim, à medida do que vocês puderem, procurem o Instituto Atualizar. Não só para quem quer se consultar, mas para quem é aluno também e quer se desenvolver profissionalmente. Pessoal, falem um pouco mais sobre os cursos que vocês têm lá. Podem falar. Atualmente nós temos cursos em várias áreas da psicologia e abordagens, tá? Então esses cursos variam da abordagem centrada na pessoa, análise do comportamento, a TCC. Eu não posso dar muitos spoilers, tá? Mas eu vou falar, assim, tem novidades aí voltadas para o público infantil. Tem questões relacionadas a casais, sobre espiritualidade e sobre felicidade. Então tem coisa boa vindo por aí. E eu quero que vocês voltem aqui mais vezes, de verdade. Quando a gente chegar perto de Os Namorados, a gente vai vir só para falar de lavar roupa aqui. Nós vamos lavar roupa e eles vão nos ajudar. Lavar roupa suja ao vivo. E outras temáticas também. Eu quero muito ter várias conversas com vocês. Eu quero ter uma conversa com o Diego só sobre animes como recurso terapêutico, que eu acho que é uma boa coisa para a gente poder conversar aqui. Animes, filmes e séries, enfim. E, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Gostei muito da conversa. Vai ter muito corte bom. Teremos muito cortes bons assim, das falas de vocês. E alguma coisa, minha senhora? Tá chorando também? Não, porque eu realmente estou coçando o olho. Só que eu já chorei em tanto podcast que dá a impressão de que eu estou chorando de novo. Pessoal, o Pix está aqui, está aí na tela em algum lugar, acho que vai estar ali naquele canto, para você que quer ajudar o Arc Podcast a crescer.
Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para quando a gente lançar um vídeo novo, você receber a notificação aí do YouTube. Vou testar o programa lançado aos domingos de manhã. Muito possivelmente vai ser esse horário, porque dos testes que eu fiz foi o que funcionou melhor. Então a gente vai sair da sexta-feira para o domingo de manhã, tá bom? Porque o pessoal tá mais em casa, sem o que fazer, tá lavando uma louça e tal, põe o celularzinho do lado e vai acompanhando o nosso papo. Que mais, minha senhora? Não, isso eu já falei. Ah, não, porque senão a gente vai gastar muito tempo. Depois, em outra ocasião, eu vou fazer com eles, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo programa. Temos que correr atrás dos nossos convidados que estão correndo da gente. Perguntas, de repente, que as pessoas querem nos fazer para a gente fazer vídeos com vocês? Pode ser, pode ser. Deixem a sua pergunta para o Diego e para a Bianca. Pode deixar, que a gente vai deixar nos cortes aí para você poder fazer a pergunta e eles responderem, tá bom? Se eles aceitarem, os cortes vão ser de colaborador. Então vai sair no Arc Podcast e no Instituto Atualizar ou no Instagram pessoal de vocês, como vocês preferirem, tá bom? E é isso. Um beijo e um queijo. Tchau. Tchau.